Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos apresentar o trabalho da disciplina Psicologia da Educação 1, ministrada pelo professor Erlon Alves Bezerra. O nosso grupo é composto por Ana Luana de Oliveira Pereira, Bruno Belarmino da Silva, Felipe de Matos Santos Dias, José Ponciano Alves do Nascimento e Merivânia dos Anjos Silva. O nosso trabalho de análise da pergunta e da resposta inicial teve como pergunta de que forma a psicologia pode contribuir para a prática docente. Bom, vejam bem, agora nós vamos fazer uma análise da nossa resposta inicial e vamos apontar alguns embasamentos que fizeram com que nós optássemos por permanecer com esta pergunta. Bom, algo sobre o qual a gente discutiu no começo, sobre qual seria a nossa resposta, foi como o meio ele influencia na vida escolar dos alunos, tipo, sobre como o meio no qual cada aluno está inserido pode afetar no desempenho dele. A gente também falou sobre a capacidade de comunicação do profissional da educação, tanto para comunicar os conteúdos que os alunos precisam aprender, né, que vão ser de alguma forma úteis para eles, quanto também para saber se comunicar com alunos de diferentes classes sociais e culturas, religiões também. A gente também falou sobre a formação acadêmica, que, tipo, um exemplo, a nossa formação em música, a gente não estuda só música, né? Tanto é que a gente está estudando aqui psicologia até para poder saber se comunicar melhor com os alunos e entender como ajudá-los a lidar melhor com o processo de aprendizagem e passar por todo esse processo da escola e tal. E também sobre a atribuição de rótulos e necessidade de autocrítica, que muitas vezes alguns professores taxam certos alunos de incapazes ou burros por eles não terem um bom desempenho, não terem notas boas, como se notas quisessem dizer alguma coisa em relação à inteligência do aluno. E que muitas vezes o problema não está no aluno, e sim na metodologia do professor. Que muitas vezes ele precisa fazer uma autocrítica, só que não faz. A gente também falou sobre a fase da professora, que eu esqueci o nome ali, mas que ela fala na palestra, ela pergunta se a escola forma ou deforma, e a gente ficou matutando muito em cima disso, porque para a gente, de certa forma, ela vai mais deformar, o nosso sistema atual de educação ele vai mais deformar do que formar. A gente também falou sobre a questão do professor não se tornar um psicólogo, mas ele ter um certo conhecimento acerca do comportamento humano, de como a gente age, como o meio vai nos influenciar e tal, para poder lidar melhor com os alunos, com os problemas que os alunos trazem dos seus meios também. E também sobre estimular o conhecimento crítico justamente para que os alunos não saiam deformados do meio escolar. Porque se o aluno for lá só para decorar e seguir ordens, ele vai sair bem mais deformado do que formado, já que vai sair pronto para ser, sei lá, para o mandado ou algo do tipo. Informações adquiridas depois dessa primeira etapa da matéria, que a gente entra como o ser humano enquanto ser social, que cada região, cada local, ela tem a sua cultura, tanto musical como artística, em artes plásticas também, diversas artes. Cada região se diferencia e a partir do momento em que em um determinado local junta culturas diferentes, elas têm que, de certa forma, conversar entre si, se conhecerem e não excluir as outras tradições, fazendo com que todo mundo se socialize e conheça o outro. E o profissional de educação também é um ser social, já que ele também veio de uma cultura, talvez diferente dos alunos, ele não poderia simplesmente
jogar só a cultura dele para os alunos e ignorar a cultura deles. E a importância de não silenciar outras culturas, já é essa parte, que ele teria que trazer à tona a cultura de toda uma sala com culturas diferentes, sem excluir nenhuma, que também chega um pouco da parte da autocrítica, que seria ensinar para eles a própria cultura e a ter uma análise crítica daquela cultura. A necessidade de diálogo e interação. E seria a parte em que o professor vai conseguir, de uma certa forma, juntar toda a turma, depois de todo o processo de não excluir as culturas, e fazer com que todos conheçam culturas diversas e não denegrinam a cultura do outro. Bom, como os meninos já falaram, essa necessidade de interação entre o professor e os alunos e esse conhecimento do meio no qual os alunos estão inseridos, essa percepção acerca das culturas e da cultura local e das vivências dos estudantes faz com que o professor possa utilizar metodologias e formas adequadas de ensino. Por exemplo, em uma aula de música em que vá se trabalhar o ritmo, ministrada numa escola pública de Petrolina, o professor não vai executar da mesma forma que executaria a aula de música, onde se trabalharia ritmo, por exemplo, em uma escola pública de Belém do Pará, mesmo que fosse para a mesma série, considerando que esses dois lugares têm culturas diferentes, culturas musicais diferentes. Então, a partir do momento que o professor se utiliza do conhecimento que o aluno tem para, a partir daí, expandir, digamos assim, abranger tanto em relação àquela cultura, quanto trazer para esse meio outras informações de outras culturas, o estudante tem o interesse despertado e também aumenta o nível de interação e aumenta o conhecimento em relação à própria cultura. Neste sentido, independente de onde essa aula seja ministrada, é fundamental que haja um planejamento adequado da aula e também é imprescindível que o professor tenha ciência de que ajustes são necessários. Por exemplo, em uma aula em que tem algum estudante com alguma limitação que seja necessário fazer um ou outro ajuste para que esse estudante integre essa aula, para que esse estudante possa ter um aproveitamento melhor, o professor precisa fazer essas alterações, certo? Para que haja uma inclusão de fato de todas as pessoas do grupo. E aí, com base nessas informações, nós decidimos, de fato, permanecer com a pergunta e, no decorrer do período, os textos que nós trabalhamos, as explanações feitas em aula, os trabalhos apresentados pelos colegas ou a palestra em si da professora Maria Helena de Souza Pato nos ajudaram a perceber que, de fato, a psicologia pode contribuir em muito para a educação. E, considerando esse vínculo da psicologia com a cultura e considerando o fato de que o ser humano é um ser social, as duas áreas estão muito próximas, porque é a partir da educação que se fortalece, digamos assim, traços culturais, e a educação em si pode ser um mecanismo de transformação de uma realidade, digamos, opressora ou de centralização de poder, ou então essa educação, no sentido de formar ou deformar, quando ela deforma, ela pode estar ali
podando os alunos, fabricando, digamos, peças para um mercado de trabalho de um sistema capitalista e desumano. Então, de fato, a educação e o professor são essenciais, né, tanto na transformação da cultura ou dos alunos, quanto no fortalecimento dos traços culturais desses grupos, certo? E essas foram nossas explanações sobre a nossa pergunta e a nossa resposta. Agradecemos a todos pela atenção, esperamos que tenham gostado e estamos abertos a questionamentos. Boa noite.